Palmas! Aqui é assim, a gente começa aplaudindo. Palmas para você que está assistindo, palmas para mim que estou aqui fazendo e palmas para ela, que é mais uma livre, leve dona Luísa Valente, que já escreveu, nossa, olha só, 3, 4 livros. 3, ficção 3... um de não ficção e documentário, várias coisas. O primeiro vai ser aqui, O Segredo do Oratório, não é? O segundo, Uma Praça em Antuérpia. E o terceiro, Sonata em Auschwitz, em alemão. Ela pediu para falar em alemão, viu? Não é? Olha só, esses livros já rodaram o mundo, Sim, já rodaram vários países. Já, tenho traduções... não tantos, mas já tem boas traduções fora. Tenho aqui, alguns que eu tenho aqui são as edições que saíram em Portugal, também na Holanda. Mas primeiro eu quero te agradecer. Agradecer de estar aqui. Eu acho muito bacana essa tua iniciativa, né? A iniciativa de fazer hoje um programa como esse, entrevistando mulheres. Você também que é uma batalhadora, né? Já tem aí uma estrada longa, então super bacana de estar aqui. Obrigada. E muito bom esse nome, Livre, Leve Dona. Ai, que ótimo. Somos donas do nosso gostou. tempo todo. Porque eu acho que é interessante, nada disso foi combinado, não. Ela tá falando de verdade. Eu acho que é importante isso mesmo, que a gente se apoia. A intenção desse programa é mostrar mulheres que estão realizando, que estão trabalhando, que estão aí e que às vezes não se tornou famosa, porque fama não é sinônimo de sucesso exatamente, ou não se tornou famosa ainda, né? Agora, eu queria te perguntar, como é que esse é o grande barato? Ela fez tudo isso aqui, gente, enquanto ela tinha um emprego, ela trabalhava e ainda dava plantão nos fins de semana. Que horas, pelo amor de Deus, você escreveu tanta coisa? Ainda fez documentários, que daqui a pouco ela vai explicar tudo. Pois eu acho interessante assim, hoje eu acho que a gente vive num mundo muito corrido, né? Então, o que possibilita para nós, eu acho até os acessos que a gente tem à tecnologia e tudo, que a gente consiga desenvolver os nossos sonhos, nossas paixões, né? Concomitante com o que a gente faz para ganhar o nosso dinheiro. Hoje, assim, eu sou jornalista, minha formação é de jornalismo, trabalhei muito tempo com jornalismo de televisão. Na Globo News? Na Globo News, trabalhei na Globo, na Bandeirantes, em várias emissoras. E eu sempre adorei escrever. Tem a ver com o trabalho do jornalismo, mas sempre adorei essa parte da ficção. E aí, quando eu comecei, na verdade, a partir para um trabalho autoral, que foram os livros, né? Posso pegar aqui. Claro. Foi O Segredo, que foi o primeiro. Quando eu lancei O Segredo em 2012, vim para uma editora bacana, que é a Editora Record, né? A editora dos meus 3 livros. Eu ainda trabalhava na TV. E aí o que eu fazia na parte prática? Eu comecei a escrever primeiro, que aí é um parêntese muito importante para quem gosta de escrever. As pessoas hoje me mandam mensagens e tal. Mas eu digo assim, primeiro escreva, depois pensa como você vai publicar. Boa. Isso pra tudo. Olha aí, ó, já é a primeira dica para tudo na vida. Começa fazendo, exatamente. Gente. Se você quer fazer um show, se você quer lançar um produto, faz. Quando você tiver aquilo, faz. Mostra para quem está à sua volta, sabe? As pessoas gostaram? Ok, aí você parte para a segunda, eu acho que a próxima etapa, daí você divulgar isso. Mas eu fiz muito isso. Isso vale, só um adendo, isso vale para tudo. Para quem está fazendo brigadeiro, para quem está fazendo bolo, para quem está escrevendo livro, para quem está fazendo, escrevendo peça, enfim, não é? Eu acho que faz e vê se aquilo vai ser consumido, tem um público para aquilo. E não se é você isso? também tem, sabe o quê? É a garra para fazer as coisas. Eu acho que a gente vive hoje um momento muito difícil, né? E a gente já tem aquela coisa, a gente vive num país que é muito complicado e sempre foi. Então a gente tem que mudar um pouco o discurso. O Brasil tá terrível, tá tudo terrível, tá tudo violento e tal, mas a gente tem, sabe, uma coisa nossa. Eu acho que a nossa motivação. Eu fiz muito isso. Eu acredito hoje, assim, que eu cheguei hoje a estar numa posição, já estou há 3 anos, né? Desde que eu saí do meu dia a dia do trabalho na televisão, mas quando eu já estava meio me consolidando com uma carreira de escritora, sabe? Porque escrever também é um pequeno negócio. Você tem que se programar, você tem que ter deadlines. Eu, pelo menos, eu falei Você assim... conseguia fazer isso? Olha, como? Eu fazia Você ia assim, para o trabalho, você tinha o quê? 6, 7 horas de trabalho 7, por dia? 8 horas, né? Mas você era editora internacional ultimamente, e aí já vi
desafio, né? Aconteceu, soltou uma bomba lá, continua e fica no ar. Então, assim, você trabalhava muitas horas por dia e como é que você se programava? Você chegava em casa e tira aquele espírito de lá e olha, até eu me pergunto, às vezes, assim, como é que era, porque às vezes eu não consigo meio imaginar. Hoje em dia eu falo assim, gente, hoje eu estou mais dedicada realmente à literatura, vou para feiras, né, dou palestras, cursos e tal. Mas eu quando tento lembrar, é engraçado, porque eu assim, tinha que ter uma disciplina, uma certa disciplina, principalmente assim, finais de semana, sabe? Você tem que fazer um sacrifício na tua vida, sabe? Por coisas que você realmente quer fazer. Porque a gente fica muito assim, sabe, se eu tivesse tempo para fazer isso, eu fazia. E olha, eu acho às vezes até que é o contrário, entendeu? Quando a gente tem menos tempo, a gente consegue focar e fazer aquela coisa que a gente ama fazer. Então eu conciliava, sabe? Aí eu tive um período que eu consegui sair de licença, fiquei uns meses, mas sempre sabendo que eu ia voltar para o trabalho, né, para o dia a dia, porque era o meu ganha-pão. Claro. Sabe? Então a gente precisa realmente, trabalho é uma coisa, eu acho que é a diferença assim, às vezes eu boto até de emprego e trabalho. O emprego é uma coisa onde você ganha para viver. Tem pessoas que gostam muito do seu emprego e fazem isso com muita paixão. Então se vira um trabalho. Tem um emprego e o trabalho. Eu, para mim, era um trabalho. Eu gostava muito do que eu fazia, sabe? E a base toda que eu tenho do jornalismo foi fundamental para a minha parte de pesquisa dos romances que eu escrevo. Eu escrevo romances históricos, então eu tenho muito essa base da pesquisa histórica e do que essa vivência me deu. Tá? Eu trabalho com testemunhos e tal, então para criar ficção e agilidade do deadline que a gente ganha no jornalismo, né? Por verdade, prazo. Verdade. Agora, uma característica sua dos seus livros, né, é que você vai aos lugares, você viaja muito. Me conta como é que foi essa parte também para poder conciliar com tudo. Isso é interessante também. E como isso contribuiu para essa obra? Olha, eu falei dos 3 livros de ficção, mas a minha história, assim, meu trabalho, que eu digo paralelo, né, com o meu dia a dia em emissoras, né, lá nos veículos de comunicação, já existe desde do ano 2000. São quase 20 anos que eu venho desenvolvendo projetos autorais. Então, o que eu fazia para integrar isso no meu dia a dia? O primeiro que eu fiz, que foi esse livro aqui, quando eu fiz em Israel, com uma fotógrafa, que é a Elaine Yeager, é um livro de textos e fotos. Eu sempre juntava, assim, as viagens de férias. Então, todo mundo tem uma viagem de férias, um mês de férias no seu trabalho do dia a dia. E aí, eu fazia assim, eu comecei a fazer isso. A minha viagem de férias sempre vai ser para alguma coisa que eu vá... Pois é, que eu possa aproveitar com esses trabalhos. Então, depois aí eu fui... Esse aí eu fui... Vou mostrando aqui lancei só umas no ano fotos. 2000. Depois eu fiz os documentários. Eu sempre trabalho com temas ligados à cultura judaica, história, né? Enfim, aí eu fui fazer 2 documentários. Primeiro eu fiz esse em Portugal, em 2002, que é o Caminhos da Memória, né? A trajetória dos judeus em Portugal. Também, viagem de férias, sabe? Tirei meu mês de férias dos judeus em Portugal. Depois fiz a Estrela Oculta do Sertão, que são as raízes judaicas do Nordeste. Também, e esse acabou servindo, acho que, de base para o seu... Total, foi a base do Segredo do Oratório. E aí, como eu tinha muito material, e quando a gente faz documentário, tal, também, porque um parêntese também, eu adoro fazer parênteses quando eu vou falando, que eu acho até que tem a ver com a tua proposta desse programa, é que essa coisa da gente empreender sozinho, a gente não ficar dependendo de patrocínio, sabe? Eu sempre pensei muito assim, é super importante, a gente tem que correr atrás disso, eu acho que os empresários têm que esteja assistindo, você tem que, sim, patrocinar e apoiar atividades e iniciativas artísticas. Só que quando a gente não tem, hoje a gente pode pegar um celular, um microfone e fazer um programa, né? Eu, quando fiz os documentários, não tinha essa facilidade ainda, 2005 e 2002, né? Que eu lancei esses trabalhos. Mas eu fiz muito por aí também, uma camerinha, aquelas câmeras de filmar festa de aniversário, um microfone. Olha. E fomos eu e Elaine Yeager, com quem eu já tinha feito esse livro, e saímos
Porque o que importa é o conteúdo que você vai colocar. Exatamente. Sabe? O conteúdo, gente, que é importante. A forma é bacanérrima, é muito bom você ter um super equipamento, você ter, às vezes, um apoio enorme para ter uma equipe enorme. Mas se você não tem um conteúdo bacana, sabe? Não sustenta nenhuma proposta. E se você tem um conteúdo bacana e não tem toda essa infra, sabe? Acredite nisso, vai juntando com os amigos e vai fazendo. E a partir daí os livros vieram assim. E o primeiro livro que eu fiz, que é O Segredo do Oratório, que é isso, né? A saga de uma família cristã nova, vai atrás, procurando e mostrando as raízes judaicas do Brasil. É uma ficção, capítulos curtos, ritmo. Ele vai ser adaptado para série, para cinema. Os dois livros. Os dois? O Breno Silveira e a Paula Fiuza. Daqui a pouco ela vai Breno Silveira e Paula Fiuza, que são dois grandes diretores aqui, compraram os direitos. Vai ser uma série? Série ou filme, a gente ainda está vendo. Os dois estão lá na produtora, o Breno fez essa é uma decisão em conjunto? Você está deixando mais... eu vendi os direitos. E quando a gente vende os direitos, ele passa realmente para quem. Mas é um cara. Mas qual a tua preferência, assim, do coração? Eu gostaria de participar, sim. Eu acho que vou até participar, enfim, nessa parte do roteiro. Você preferiria que fosse série ou filme? Os dois. Mas eu acho que hoje você tem uma outra coisa atualmente que o mercado tem trabalhado muito com isso. Você faz a série e depois mas já filmando com o conceito de edição de filme, né? Mas o que eu acho, assim, que eu falo, eu tenho uma editora grande, que é a Editora Record. Mas quando eu fiz o livro, eu procurei também, era um assunto que eu não se tinha muito material, até hoje não se tem, de ficção, falando dessa coisa, dessa origem que a gente tem das nossas raízes no Brasil, desses costumes e tradições. Quando eu li, fiquei impressionada. Você foi a Recife, você esteve na Paraíba, no Rio Grande do Norte, Pernambuco. E o que era interessante é que quando eu mandei para a editora, né, para a Record, eu não conhecia ninguém lá. Eu acho importante falar isso. Olha, outra dica importantíssima. Sabe? A gente acha que tem que ser indicado por alguém, que tem que ser sempre o... né? Alguém importante que nos leve, bata na porta. Sim, bata. Confia no seu trabalho. Você tem uma coisa bacana. Hoje, com a literatura, eu digo para as pessoas: tem os prêmios, tem prêmios literários, o prêmio Sesc, outros prêmios para romances inéditos. Mas o importante. E você bateu na porta eu mandei para todas as editoras. E-mail. Peguei um e-mail, fiz um e-mail, assim, um e-mail também conciso, 2 parágrafos, né? Se a gente escreve, começa por aí, na nossa apresentação. Então, fiz esse e-mail para várias editoras, apresentando o trabalho. E na Record, que tinha uma figura que é fantástica, que hoje é minha agente literária, a Luciana Vilas Boas. Luciana era a editora da Record, né? de nacional, livro estrangeiro, de tudo. E aí a Luciana leu aquele e-mail, viu o assunto, e eu acho que tudo que ia para lá, eu acho que ela era uma pessoa que realmente passava isso para a leitura, sabe? Só tenho a agradecer mesmo, e hoje a Record continua sendo minha editora já nesses últimos 6 anos, né? E tem acho que tem tido um apoio bem bacana, né? Então, o que acontece? Ela leu e aí foi meu começo da minha trajetória. Aí fui finalista de um prêmio, que é o Prêmio São Paulo de Literatura, que ajudou muito. Mas eu acho que o básico, Cris, é assim, eu tenho uma editora grande, mas eu faço meu trabalho como autor, sabe? Nas redes sociais, sabe? Eu divulgo meu trabalho, eu vou a escolas, faço bate-papos, porque a gente hoje, principalmente o autor ele tem que ir, sabe, junto com o seu livro. Eu acho que tem essa mística de que um autor é uma pessoa que fica isolada dentro de casa. Eu acho que isso é muito difícil hoje em dia, até porque o mundo mudou muito. Então a gente tem que ir mostrar o nosso trabalho, sabe? Isso não te faz você ser mais a coisa do popular, que o popular é aquele que vai ao povo, né? E se encontra com todo mundo. Isso não é um demérito, isso é uma coisa bacana, entendeu? Isso é importante. E informação é para ser divulgada, compartilhada, sobretudo hoje em dia. Então, e outra coisa, né? Você escreveu um livro, você quer ser lida. Não, e tem tem um site, posso fazer minha propaganda? Claro, que é o aqui pra isso. luizevalente.com. Também, gente, não tinha estrutura nenhuma. Fui fazendo Instagram também, Luiz e Valente, Twitter,
Facebook. Luíse com Z. Luíse com Z, L-U-I-Z-E, sabe? Tem uma coisa assim, tipo, eu gosto muito de receber, assim, o feedback é muito importante quando você, das pessoas que leem o seu livro. Uma coisa, as pessoas... tá? Quem vende livro, sabe, é quem lê. Quem lê o livro indica. O boca a boca é a melhor divulgação. E as pessoas escrevem para você? Escrevem o que muito. Que as pessoas escrevem, olha, hoje eu fico muito feliz porque eu acho que eu tenho uma receptividade do leitor aos meus trabalhos muito boa. Então, recebo assim, hoje, acabei de receber de um menino que tem 12 anos, que é meu leitor. Jura? Acabei de ver lá pelo Instagram e tenho também leitores que têm 90 anos. Então as pessoas ligam também, procuram, vão atrás do telefone, mandam mensagens, porque os livros tocam essas pessoas. E eu fico muito feliz, porque o trabalho é de formiguinha, sabe? A gente tem assim, nós somos assim sempre Davi e Golias. O autor nacional hoje, eu acho que ele vem ganhando força com isso, sabe? Porque a gente realmente tem, assim, o autor estrangeiro ainda tem uma entrada muito grande no Brasil. E eu digo... Gente, o importante é a gente ler na língua que é a nossa língua mãe, sabe? Então, leiam autores nacionais, porque eles estão escrevendo em português, que é a nossa língua. Um autor estrangeiro, ele é traduzido. A gente tem que ler os autores estrangeiros, se a gente consegue ler na língua natal deles, ótimo. Senão, a gente vai ler traduções. Mas muitas vezes a gente prefere um livro de autor nacional achando que um livro de autor estrangeiro é melhor. É melhor. E hoje a gente tem muita coisa boa na literatura brasileira. Agora, muita coisa boa mesmo. Sem dúvida. Luísa, eu queria te perguntar uma coisa. Por que falar sobre esse tema? Esse tema está presente em toda a tua obra. E em que momento você percebeu que lá no primeiro documentário ou no primeiro livro, né? Isso daria... Você já pensou naquele momento que isso já derivaria para outros livros, documentários, etc.? E por que isso? Por que esse tema? Olha, eu trabalho muito com temas ligados à cultura judaica, né? Não a parte religiosa, a parte cultural mesmo, essa herança judaica como formação de povo, influência, né, em vários povos. E eu comecei, assim, eu sempre tive um interesse por esse assunto, eu não sou judia, né? E aí, o primeiro livro, quando eu fiz de fotos, em Israel, que está aqui, eu não sei, eu fiz porque é um interesse meu. Eu fiz, na verdade, coisas que eu queria ver, ou queria ouvir e queria ler. Então, eu não encontrava... E eu sempre digo para as pessoas, às vezes, se você tem muita vontade, gosta muito de um assunto e você não encontra, principalmente hoje, focando mais para a parte da literatura, livros sobre aquilo, então escreva. Então eu comecei a ver isso, que quando eu passei para essa parte do romance histórico com essas temáticas, o primeiro trabalha com essas raízes judaicas do Brasil, então eu falo mais de Inquisição, né, e os primeiros cristãos novos, né, que vieram aqui junto com os portugueses, né, que colonizaram o Brasil. E os outros dois livros, que a temática é a Segunda Guerra, é uma temática que interessa, é um fascínio para todos nós, e por mais que tenham muitos livros e filmes, ainda tem muita história para ser contada. Eram temas que eu adorava, eu faço muita pesquisa, a minha pesquisa é super séria, vou aos locais, né, como você falou, entrevisto pessoas e crio uma ficção onde a história é minha base, a base onde eu caminho. Então o que acontece? Quando eu via isso, eu falava, gente, eu adoro essa história, eu leio muito sobre isso, mas essa história não vai ser contada, então eu vou contar. Então é um grande prazer para mim também escrever, porque eu gosto muito. Ó, é uma coisa extenuante, é muito cansativo, realmente, é puxado, porque a gente trabalha, é um trabalho solitário, né? Na verdade, você está ali escrevendo, é só você, mas você depende, no meu caso, com pesquisas e tal, eu dependo de muita coisa externa, né? E depois eu junto a viagem nisso tudo. E paralelo, hoje, como eu estou, desde que eu saí, tem 2 anos, né, que eu saí realmente do meu dia a dia de trabalho na televisão, com jornalismo, eu tenho que ter... Eu achava que ia ter mais tempo. Não, eu acho que eu tenho menos tempo. Por quê? É incrível. Porque hoje em dia, também, aí acontece também, eu estou começando assim uma carreira. Hoje eu já digo, se perguntarem para mim profissão, eu já falo, eu sou escritora. Porque realmente eu estou hoje
Eu tenho uma resposta, né, do meu trabalho, eu ainda estou construindo uma estabilidade financeira com isso, porque é puxado, tá? Eu já tenho os livros o Sonata foi lançado há 5 meses, já está indo para a 2ª edição, ele foi lançado em Portugal em janeiro, já está indo também para uma 2ª edição lá, mas não é uma coisa assim que eu diga, estou vivendo de literatura, mas eu acho possível. Sabe? E isso ótimo. Eu chamo que negócio fica uma palavra que fica assim, mas é como se fosse hoje a minha profissão. Então eu tenho que ter o rigor de lançar um livro, eu acho, a cada 2 anos, sabe? Eu tenho isso hoje, a profissão... sair, divulgando, de vender. Exatamente. De vendê-lo, vender a sua obra. Participar de eventos, sabe? Pois é. Eu queria saber como é que, nesse caminho aí, você chegou a Portugal, atraiu a atenção dos holandeses. Como é que você trabalhou isso? Ou inclusive, foi por acaso? O Sonata agora já vai sair em francês e em italiano, o livro já foi vendido, estamos esperando aí outros países interessados. Olha, eu tenho muito hoje esse trabalho com a Luciana Vilas Boas, que é minha agente literária. Mas é o que eu acho que a Luciana fala muito, eu acho que eu sigo muito também. A gente tem que escrever com muita seriedade, não pensando que vai vender. A gente tem que escrever de olho no nosso mercado nacional, sabe? E aí é uma consequência, porque o boca a boca é realmente o que vai levando o livro, sabe? Se você consegue juntar o boca a boca com as editoras acreditando no seu livro e vindo junto com uma propaganda, um marketing também em cima do seu trabalho, ótimo, aí você integra a coisa perfeita, mas o seu trabalho tem que ser bom. É como tudo, o programa, você pode ter a iniciativa desse programa, né? Começando, daqui a pouco você vai tendo uma resposta de público, isso vai crescendo, e aí os anunciantes vão se interessando e tal, mas eu acho que o básico é começar com o seu produto e acreditar nele, né? No livro é isso, escreva um livro, mas escreva com seriedade, com verdade, né? Colocando a tua alma mesmo. Acho que em tudo que a gente coloca, o coração, a alma, e aí eu peço muito assim, quando as pessoas me escrevem, eu falo, você gostou, então divulga, sabe? Vai nesse boca a boca, fala pro outro e assim vai indo. Você está escrevendo alguma coisa agora? Sim, eu estou, na verdade, começando já com uma ideia de um novo livro também nessa temática, que aborde essa questão judaica, aí, reforçando que não é a religião, é a parte cultural, né, e a parte histórica. E aí eu vou trabalhar de novo com o tema da Inquisição, que foi do meu primeiro livro, porque a gente sabe muito pouco sobre a Inquisição. E a Inquisição foi um período, foram 300 anos, né, quase em Portugal, e a consequência disso... foi um período de uma perseguição muito grande, né? A gente tem uma consequência muito direta, porque o Brasil, só para deixar uma pulguinha aí na orelha das pessoas, a gente fala muito desse termo cristão novo, isso é uma herança direta da Inquisição, dos judeus que foram obrigados a se converter. Isso tem muito a ver com a nossa formação de Brasil. Então, eu vou falar como eu fiz no Segredo do Oratório, sobre explicar um pouco mais da Inquisição, da forma que eu gosto de escrever, né? Pondo isso numa ficção, com uma história de amor. Eu gosto muito das histórias de amor, sagas familiares, contando isso, né? Que tudo. Bom. E com esse fundo de história aí para todo mundo, enfim. Todo mundo gosta um pouco de história, né? Como é que os judeus receberam? Eu tenho uma receptividade muito grande dentro da comunidade judaica e fora também. Eu acho que se a gente fala temas que são universais, pais e filhos, entendeu? Amor, junção de famílias, separação de famílias. O Sonata, ele tem uma coisa que até me emociona, né? Porque ele é a história de uma mulher que, enfim, deu à luz a uma criança em Auschwitz, e essa criança foi, no caso do livro, salva por um soldado alemão. É a partir de uma história que não teve um final tão feliz, né, verdadeira, de uma senhora. Ela faleceu ano passado, Dona Maria Efremov, sobrevivente de Auschwitz, e ela chegou ao campo grávida e teve o neném, e esse neném, infelizmente, não sobreviveu. E aí, quando eu escutei a história dela, eu pensei, gente, e se essa criança tivesse sobrevivido? E a partir daí veio o Sonata. E ele tem uma música também, por isso que ele chama Sonata em Auschwitz, porque o personagem acompanha uma música, e na vida real eu tenho um sobrinho
que também eu considero um grande empreendedor, o Antônio, que tem 24 anos, é maestro, sabe? Teve, assim, escolheu esse caminho na música clássica, que é um caminho que eu acho super bonito, ele faz coral, faz orquestra, tudo vai indo, ele agora tá estudando fora, e o Antônio, que é Antônio Simão, ele compôs a música. Então, o livro também foi um trabalho assim, tipo, falei, Tom, vai fazer? Vou. Dei para ele o que era o personagem, ele foi compondo e fomos indo. E a música está no site para se escutar. Ah, que entendeu? bacana. Estamos todos trabalhando. Que ótimo. Olha, eu comecei aplaudindo, vou terminar aplaudindo, porque a história é maravilhosa. Obrigada. E vou colocar o selo, né, de livre, leve dona. Você se sente assim? Sim, com certeza. Ai, com que certeza. ótimo. Obrigada, Parabéns. viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E que tenha assim, uma vida longa, sabe? Que é muito bom ser livre, leve e dona de si. Tá bom? Muito Maravilha. bom, muito bom. Até a próxima.